Fala, meu amigo, boa noite, estamos aqui, olha, 30 de novembro, 7h23 da noite. Hoje eu vou fazer um vídeo bem rapidinho para você, por quê? Porque eu tenho notado, pessoal, na verdade, o seguinte, algumas dificuldades das pessoas em termos do consórcio, tá? De saber se elas estão sendo passadas para trás ou não, tá bom? Eu sou consultor financeiro, eu adoro o que eu faço, eu estudo muito o produto, eu estou para apresentar várias alternativas aqui para vocês em termos de estrutura do produto mesmo, para vocês conhecerem a fundo como funciona o consórcio, mas eu também tenho atendido algumas pessoas que parece que não conseguem entender alguns conceitos básicos, tá? Então esse vídeo é o seguinte, esse vídeo serve para você, para ver se você está sendo passado para trás. Essa que é a verdade, tá? Nessa era de informação que a gente tem, com tantas alternativas e tantas informações, muitas informações que ou algum consultor financeiro está passando para você de outra administradora de maneira incorreta, ou então a própria instituição financeira que está vendendo esse consórcio para você está passando algumas informações incorretas. E isso é muito ruim. Por quê? Por conta da famosa venda frustrada, tá? Isso gera uma frustração nas três pontas. Primeiro, na ponta da administradora, por conta da responsabilidade desse consultor de estar vendendo esse consórcio, ou então da instituição financeira perante esse agente financeiro, tá? Isso gera uma frustração aí nessa cadeia, e também na ponta final, tá? Na ponta final, que é o consumidor. Ele não vai conseguir, às vezes, liberar o crédito, ele não entendeu o que o produto funciona, e aí ele vai falar que o produto é ruim, e na verdade não é bem assim. Por quê? Porque lá no começo ele não foi bem atendido e ele não entendeu como que é a estrutura do produto do consórcio, tá? E eu tô aqui para isso. Hoje eu recebi aqui, a gente vai compartilhar uma tela aqui daqui a pouco, uma proposta aqui que o cliente passou no seguinte motivo. Olha, Udo, eu vou fechar na outra operadora porque lá eu estou fazendo um crédito de R$200.000 e eu estou conseguindo aqui uma parcela de R$630, na verdade 680, tá? R$680 num prazo de 210 meses. E eu falei assim para ele, poxa, isso daí não vai bater, você já fez a conta? Né? Você fez a conta? 210 meses vezes 680, quanto que dá? Será que vai cobrir o crédito que você está tomando? Então, assim, esse é o primeiro atendimento, né? O atendimento básico que tem que fazer, que o consultor tem que fazer, né? E mesmo assim, a gente passando essas informações, parece que as pessoas não conseguem entender, né? Então eu estou aqui hoje para mostrar aqui na tela, vamos compartilhar isso, que é uma informação bem simples. E isso serve também para uma tomada de dinheiro no banco que você for fazer, num parcelamento do seu celular, de qualquer bem imóvel ou imóvel que você vai fazer. Você sempre vai precisar de três fatores principais. Quais deles? O crédito, certo? Que você está tomando, o valor do crédito que você está tomando, o prazo que você está fazendo aquela operação, e o terceiro, que quase ninguém olha, que é a taxa de juros, né? Então ninguém sabe da taxa de juros. O brasileiro ele está preocupado com uma coisa só: o valor da prestação, se cabe no bolso dele. Essa que é a verdade. Ele não quer saber quanto que ele vai pagar de juros, quanto que ele vai pagar de taxa administrativa. Ele não se preocupa com isso. Ele se preocupa com o quê? É até engraçado essa história, a gente vai gravar um vídeo depois sobre isso também, porque ele se preocupa às vezes com a taxa administrativa que está muito alta, mas também ele não faz a conta num financiamento, por exemplo, daquele dinheiro que ele está tomando, né? Então, às vezes, ele estende muito o prazo no financiamento para caber no bolso dele, e aí ele reclama de uma taxa administrativa alta, às vezes, por exemplo, que na verdade não é alta, mas ele não entende a sistemática, tá? Então, voltando no exemplo aqui, vamos passar aqui para a tela, só para vocês entenderem. Olha só essa situação. Esse cliente, então, ele pegou aqui, ó, R$200.000, 210. Gente, é muito simples. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar R$680, que foi o que a instituição financeira passou para vocês, e vocês vão multiplicar. Ó, eu vou até abrir a fórmula aqui para vocês, apertando F2 no Excel, para quem está acompanhando. Olha só, F2, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando 680 por 210 meses. O que vai gerar aqui? R$142.800. Agora eu te pergunto, como que esse cliente falou que está tomando um consórcio com parcela cheia, que essa parcela cheia vai cobrir os R$200.000 dele? Não tem como. Você tem um buraco aqui de R$57.200, não é verdade? Então, assim,
esse cliente, ele fez um consórcio pensando que ele está pagando a parcela cheia, mas ele não está. Porque nesse valor em 210 meses não está cobrindo nem o crédito que ele contratou. E pior, se esse banco passou essa informação para ele, o que vai dizer com questão de correção monetária, seguro prestamista, política de crédito na liberação de crédito, como que funcionam as correções monetárias disso, se o cliente que vai fazer essa parte de liberação ou não, enfim, o barato sai caro. Você conhece já essa gíria, né? O barato sai caro. Então, é opção. A pessoa tem opção, ela vai lá, faz o que quiser. Não é essa a questão. A questão é fazer aquilo que você sabe realmente o que está fazendo, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, no maisinho aqui, ó. E vamos fazer aqui a gente pode até fazer aqui o mesmo exemplo, tá? Colocar 210 meses aqui. O que você tem que entender na questão do consórcio? Olha só. O consórcio, ele cobra uma taxa administrativa aqui, correto? Ó, isso daqui é taxa. Deixa eu copiar aqui, ó. Deixa eu copiar isso aqui para cá. E vamos ter aqui, deixa eu dar esquece essa parte aqui do exemplo aqui por enquanto, tá? Então vamos ver aqui, olha só, pessoal, ó, crédito, prazo e taxa. Esses são os 3 elementos que eu acabei de passar para você, ok? Como que funciona a prestação? Ó, quem sabe faz ao vivo, né? Prestação do consórcio. A prestação do consórcio, gente, ela é dividida em 2 partes, assim como uma prestação do financiamento. No financiamento você vai pagar o principal mais os juros, não vai? Aqui no consórcio você vai pagar a prestação do principal que você está contratando, mais a taxa administrativa. Um dia vamos gravar um vídeo específico sobre taxa administrativa e de como que ela é calculada ao longo do tempo, como que isso é diluído ao longo do tempo, ok? Mas vamos lá, olha só. Principal. Como que é feito o principal? 952,38. Como que o Udo calculou isso? Muito simples. Vou abrir F2, ó. Eu estou dividindo 220 por 210. É só você ter uma calculadora do seu celular que você faz. Anota no papelzinho. Parte do principal, 952. E a taxa administrativa? Olha, num crédito de 200 mil reais em 210 meses, né, numa taxa de 24%, quanto que é 24% de 200? Poxa, 48 mil. Então isso você vai pagar de taxa administrativa para a administradora, diluída ao longo do tempo. Repito, outro dia eu vou fazer um vídeo específico sobre taxa administrativa. Não pense que isso é caro, porque isso é diluído ao longo do tempo, ok? Nesses 210 meses, tá? Então, eu pego esses 48 mil reais, apertando F2 aqui, o que eu faço? Divido por 210. 48 por 210, 228. Pessoal, somando 952 com 228 dá 1.180. Esse é o valor da parcela que o cara tinha que pagar. Você não concorda? Por quê? Vamos fazer uma operação inversa aqui? Vamos fazer uma operação inversa. Olha só, vamos ver se isso está batendo. O que você vai fazer? Geralmente, quando você toma um crédito lá no banco, etc e tal, você sabe quanto que você vai pagar, né? Ah, financiei meu carro. Em quantas vezes eu paguei meu carro? Ah, vou financiar em 60 meses. O que você vai fazer? Você vai pegar o valor que você está pagando por mês e multiplicar pela quantidade, não vai? É exatamente isso que está aqui embaixo. Deixa eu colocar de outra corzinha aqui, ó, para você. Roxo. O que é os 248 mil? Muito simples, gente. Olha aqui. É os 48 mil da taxa administrativa mais os 200 mil, certo? Nada mais do que isso. É a taxa administrativa, mas o principal, 248 mil. Como que eu posso achar esses 248 mil também? Mais fácil ainda. Eu pego os 1.180 reais e multiplico pela quantidade, ok? Olha só, se eu apertar o F2 aqui, ó, 1.180 com 210 vai dar exatamente os 248 mil reais. Se eu tirar, olha só, os 248 mil reais dos 200 mil, eu vou descobrir a taxa administrativa, que é exatamente igual que eu multipliquei aqui em cima. Olha aqui, gente, não tem segredo, ó, não tem segredo. Deixa eu colocar outra cor aqui, de cinzinha, vai, tá? E se eu dividir os 48 mil pelos 200 mil reais, o que eu vou descobrir? 24%, que é exatamente o valor da taxa administrativa que está aqui, ó, 24%. Então, pessoal, não sejam enganados, tá? Olha só, vamos voltar aqui no exemplo que a gente tem. Se a gente fizer a mesma proporção, se eu pegar os 680 reais que o banco falou para ele lá, ó, você está pagando 680 reais de parcela cheia no consórcio. Gente, se eu multiplicar um pelo outro, vai dar 142 mil. Eu não estou cobrindo o crédito, você não concorda? E eu também não vou conseguir descobrir a taxa administrativa. Por quê? Porque olha só o déficit que eu tenho aqui de 57 mil reais. Entende? Então, assim, gente,
qual que é a dica aqui que eu estou passando aqui para vocês hoje nessa planilha muito simples? Primeiro delas, você precisa passar para o seu consultor. Deixa eu voltar aqui na tela cheia aqui para a gente bater um papo, ó, rapidinho para a gente encerrar. Primeira coisa quando você for fazer crédito, se você está contratando uma parcela cheia ou parcela reduzida, ok? Peça, se você for fechar um consórcio com parcela reduzida, peça para o seu administrador o valor da parcela cheia. Por quê? Com o valor da parcela cheia mais o prazo, você consegue descobrir efetivamente quanto que é a taxa administrativa que você está contratando. Não é verdade? Então, independente do tipo de contratação que você vai fazer, uma parcela reduzida de 50%, 70%, 80%, não importa, peça para ele o seguinte, qual que é a parcela cheia do meu consórcio? Quanto que está valendo a parcela 100% do meu consórcio? Ele vai ter que te passar. Que lembrando aqui, ó, aqui na tela, é exatamente os R$ 1.180 que ele vai te passar, ok? Nesse caso aqui do lado, aqui, ó, os 680 é uma parcela reduzida. Eu, Udo, não vou conseguir descobrir qual que é a parcela reduzida que ele está aplicando. Até consigo, tá? Tem uma fórmula aqui bem complexa para a gente fazer. Mas eu já sei que é uma parcela reduzida. Eu não sei o percentual de redução. Por quê? Porque eu também não sei a taxa administrativa. Olha aqui, ó. Eu não sei a taxa administrativa que ele está me passando. Então, sempre quando eu vou atender o cliente que fala assim, poxa, Udo, eu tenho uma taxa administrativa melhor. Eu falo assim para ele, olha, então faz o seguinte... Peça aí nessa proposta a parcela cheia e o número de prazo e o crédito que você está contratando. Traz para mim que a gente vai dar uma olhada nesse contrato junto, entendeu? E aí a gente casa as informações e a gente consegue descobrir a taxa administrativa que você tem. Agora, o que eu não consigo admitir, na verdade, do fundo do coração, é que uma pessoa hoje, por exemplo, nas atuais circunstâncias que a gente tem, com celular, com computador, com todos esses tipos de informação, e mesmo assim o próprio banco ou mesmo o consultor financeiro não passa uma informação tão básica, sabe, tão básica que nem essa, que é multiplicar o valor da prestação vezes o número do prazo para ver se vai cobrir o crédito. Aliás, não é nem cobrir o crédito, ele tem que ser um pouco maior do crédito, porque o consórcio ele vai te cobrar a taxa administrativa de qualquer jeito, entendeu? Então esse cliente, ele fechou o consórcio, foi enganado, pensando que está contratando uma coisa e não foi, na verdade, e vai continuar com uma venda frustrada lá na frente na hora de levantar o crédito, etc e tal. Tudo por conta de má informação, tá joia? Então assim, hoje é um vídeo totalmente educativo aí para você. Tomem cuidado, tá? E qualquer dúvida que tiver, por favor, deixa um recado aqui. Pode deixar um like também no canal, ative o sininho aqui, eu vou fazer vários vídeos, tem um vídeo aqui prontinho sobre custo financeiro no consórcio. Muita gente não sabe calcular custo financeiro, nem sabe como que funciona, tá? Diluição de parcelas, etc. Eu vou começar a trazer mais informações dessas aqui no canal para vocês, tá bom? Combinado? Um grande abraço, fiquem com Deus, espero ter ajudado. Deixe os comentários e sugestões aqui no nosso vídeo para a gente bater no papo, tá bom? Um bom fim de semana. 30 de novembro, fechou o ano já, hein? Graças a Deus. E qualquer dúvida de consórcio, financiamento, pode mandar aqui para mim que eu vou ter o prazer imenso de atender você, seja ele na qualquer tipo de solução financeira que você está precisando, tá bom? Um grande abraço. Fui!